Olá, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa mandala aqui. Eu também fiz essa mandala a partir de um gráfico, como geralmente eu faço aqui no canal, e fiz algumas alterações aqui, tá? Fiz aqui os pontos em relevo e aqui também, tá? No vídeo eu vou mostrar desde o comecinho do anel mágico até a amarração. Aqui essa peça ficou com 50 centímetros e eu usei o fio Clea duplo. Eu vou usar novamente o mesmo fio numa outra cor. Vou precisar também de uma agulha de crochê. Essa que eu uso tem 2,5 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates no fim. E o aro que a gente sempre deixa para escolher no final, tá? Porque primeiro a gente tem que tecer a peça para depois esticar, medir e aí sim ver o tamanho de aro que a gente vai precisar, tá bom? Então vamos começar. Esse é o gráfico com 21 voltas. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para vocês poderem abrir de outro lugar e acompanhar. Então, aqui para iniciar, a gente vai fazer o anel mágico e dentro desse anel, 24 pontos altos, tá? Bom, gente, então para fazer o nosso anel, aqui eu vou jogar a ponta mais curta por cima da outra, seguro aqui no meio, venho com a agulha por baixo do fio que tá mais à direita, vou trazer o fio que tá mais à esquerda aqui por baixo dele, e aí forma tipo uma alcinha aqui, tá? E a gente vai passar esse fio que tá mais à esquerda por dentro dessa alcinha. Quando a gente puxar aqui o fio mais longo, o anel tá travado, tá? Se você quiser diminuir um pouco esse espaço, eu acho às vezes mais fácil trabalhar com um espaço menor, você puxa o fiozinho mais curto aqui. E aí, para fazer os 24 pontos altos, a gente começa com 3 correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E aí, a gente laça e vai fazer os outros 23 pontos altos aqui dentro desse espaço, tá? E a gente vai seguir assim até completar os 24 pontos altos. Então, aqui tô com os 24 pontos altos dentro do anel. A gente vai fechar aqui um pouco. Como é muito ponto alto, ele não vai fechar completamente, tá? Então, puxa o fiozinho menor aqui. E fica aqui um pouquinho aberto ainda. Aí, a gente coloca de volta a agulha e a gente vai fechar essa volta, tá? Todas as voltas a gente fecha. Então, a gente vem aqui na terceira correntinha, que foi o nosso primeiro ponto alto, e aqui a gente fecha aqui na parte de cima, tá? Então, a gente faz um ponto baixíssimo aqui. E aí, tá pronta a nossa primeira volta. Na segunda volta, a gente vai fazer um ponto baixo e 3 correntinhas. E aí, a gente vai pular o ponto alto seguinte para fazer o ponto baixo no outro, tá? Então, sempre vai pular um e prender com ponto baixo no seguinte. Então, aqui, quando o trabalho tá menor, assim, dependendo dos pontos que tem aqui na volta de baixo, a gente pode fazer uma correntinha, tá? Como ponto baixo. Então, esse primeiro ponto baixo, aqui nesse caso, eu acho mais fácil fazer com uma correntinha. Aí, a gente vai fazer 3 correntinhas. E aí, a gente pula o ponto seguinte e vem no outro aqui do lado. E aí, faz o ponto baixo normal mesmo, tá? 3 correntinhas. Pulo o próximo ponto e faço no seguinte. E assim, a gente vai até completar a volta toda aqui. Aqui, então, eu cheguei no final da volta, vai ficar aqui, então, um ponto alto sem nada, né, que a gente tá pulando. A gente faz as 3 últimas correntinhas, e aí, a gente vai fechar aqui na primeira correntinha, que seria o primeiro ponto que a gente fez, tá? Então, a gente vem aqui, ó, nessa primeira correntinha de baixo aqui, né? E aí, faz o nosso ponto baixíssimo. E aí, fica assim, então, a nossa segunda volta. Aí, na terceira volta, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos aqui dentro desse espaço de correntinha que a gente fez na volta de baixo. E aí, separar um e outro aqui com 4 correntinhas pra recomeçar, tá? Aí, na volta 2, tinha até um fechamento aqui pelo gráfico, daqueles que te deixa já no lugar certo para começar, sabe? Aqui no meio. Mas o espaço é tão pequenininho que eu achei que não compensa, tá? Então, eu fechei normal, mesmo como eu mostrei, né? Aqui na correntinha, que era o primeiro ponto baixo.
E agora, para começar a próxima volta, eu vou fazer um baixíssimo aqui nessa primeira correntinha, tá? Isso para eu vir para o lugar certo aqui de começar. Então, entro aqui com a minha agulha na alcinha de cima, faço esse baixíssimo. Aí, eu já vou fazer aquele ponto baixíssimo que eu faço por dentro aqui, geralmente, para subir as 4 correntinhas em cima dele aqui e já estar com o meu primeiro ponto alto duplo pronto, tá? Aí, aqui, a gente laça 2 vezes e vem por dentro, né, aqui da alcinha, do lado desse primeiro ponto alto duplo para fazer o outro aqui, que a gente tem 2 em cada espacinho, tá? Então, fica assim, e aí a gente faz 4 correntinhas. E aí, a gente laça 2 vezes para vir na alcinha do lado para fazer de novo esse ponto alto duplo. E mais um, tá? Então, 2 pontos altos duplos aqui, um ao lado do outro. E aí, 4 correntinhas novamente. Então, a gente vai seguir assim, tá? Só fazendo 2 pontos altos duplos e as 4 correntinhas para separar. Aí, aqui, então, fiz na última alcinha os 2 pontos altos duplos, né? Os 2 últimos. Aí, a gente vai fazer as 4 correntinhas para fechar com um ponto baixíssimo aqui nessa quarta correntinha, né? Que a gente fez como primeiro ponto alto duplo, que é a parte de cima aqui do ponto alto, né? Então, a gente vem, entra com a agulha aqui na alcinha e faz o nosso baixíssimo. E tá pronta aqui a nossa terceira volta. Então, agora, na quarta volta, a gente vai começar a fazer esse desenho, tá? E aí, a gente vai preencher a volta inteira com pontos altos, tá? A gente vai fazer pontos altos dentro do espaço da alcinha aqui que a gente fez e também sobre os pontos que a gente tem na volta de baixo. E aí, como a gente vai trabalhar aqui com esse ponto relevo aqui só na borda, a gente já vai fazer esses 2 pontos sobre ponto aqui pegando pela frente, tá? Então, para começar aqui, a gente já tá no lugar certo, né? Em cima do ponto alto duplo da volta de baixo. E como nesses 2 a gente vai fazer os pontos pegando pela frente, a gente vai passar aqui a agulha por trás desse primeiro ponto. E aí, a gente faz primeiro um ponto baixo, pegando pela frente. E aí, a gente sobe 3 correntinhas. Então, nosso primeiro ponto alto dessa volta agora vai ficar assim, tá? O segundo aqui, a gente já faz o ponto normal aqui, né? Não precisa subir correntinha nada. Então, a gente laça, passa a agulha aqui por trás do ponto e sobe o ponto alto. Dentro do espaço aqui de correntinhas, a gente vai fazer 5 pontos altos. E aí, a gente volta pro nosso ponto alto pegando pela frente. Então, laçamos, passamos aqui a agulha por trás do ponto e subimos esse ponto alto pegando pela frente, tá? E aqui, mesma coisa. Então, a gente vai preencher aqui a volta toda com esses pontos altos, fazendo aqui nos pontos de baixo, pegando pela frente, até completar a volta toda. Então, aqui eu completei o espaço com 5 pontos altos, e aí eu vou fechar com o baixíssimo na terceira correntinha, que é a parte de cima daquele primeiro ponto alto que a gente fez, que a gente começou com o ponto baixo pegando pela frente, tá? E aí, tá pronta aqui a nossa quarta volta. Agora, na quinta volta, a gente vai continuar subindo os pontos altos aqui e a gente vai manter o ponto alto pegando pela frente aqui nessa sequência, tá? Só nesses que a gente tá fazendo aqui, sobre eles também vai ter um pegando pela frente. E entre os 2 aqui, a gente vai ter uma correntinha, tá? Então, no meio, ponto alto sobre ponto alto, em cima desses 2 continua pegando pela frente, só que com uma correntinha para separar. Então, aqui a gente já tá no ponto certo de começar, né? Que é no ponto
que vai pegar pela frente aqui, e mais uma vez a gente vai passar a agulha por trás para começar com ponto baixo, pegando pela frente, tá? E aí, a gente sobe as 3 correntinhas para dar esse efeito de ponto alto, certo? Aí, aqui, a gente vai ter uma correntinha, né? Que vai ficar separando esses 2 pontos pegando pela frente. E aqui, o outro ponto alto pegando pela frente, tá? Agora, aqui, a gente tem a sequência de 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, a gente vai laçar. E aí, a gente faz por dentro aqui dessas 2 alcinhas. Um em cima de cada um desses 5 aqui. E aí, mais um aqui no 5º ponto. E aqui, a gente já laça pra fazer o ponto alto pegando pela frente, tá? E aqui, já sobe pra fazer o ponto alto. Aqui no meio, a gente não pode esquecer, temos uma correntinha pra laçar e fazer o outro ponto alto pegando pela frente aqui. Tá? E aí, aqui, a gente vai mais uma vez laçar para recomeçar esses pontos sobre ponto aqui nessa parte do meio, tá? Que nem a gente fez aqui. E aí, vai ficar assim, ó, ela começa a ficar já um pouquinho curvada aqui, tá? E aí, a gente vai seguir assim, então, até completar essa volta toda. Fiz aqui os últimos 5 pontos altos e agora a gente vai fechar com o baixíssimo na terceira correntinha, tá? Que foi o primeiro ponto alto. Aqui vai sobrar uma correntinha que é a de separação. Então, eu venho aqui na terceira, fecho com baixíssimo. E aí, fica outra correntinha aqui, tá? No meio. E aí, fica assim a nossa 5ª volta. Na sexta volta, que é essa aqui, a gente vai começar a fechar esse desenho e aí a gente vai fazer diferente do gráfico, porque como eu tô fazendo esse ponto relevo nas pontas, aqui nas bordas, a gente vai fazer ponto fechado junto, tá? No gráfico não tem isso, ele apenas caminha com o baixíssimo e não faz o ponto alto em cima dos pontos que estão mais pra fora aqui, faz só nos do meio, tá? Então, aqui vou fazer o seguinte, vou fazer 2 pontos fechados juntos nesses 2 primeiros, só que este aqui, pegando pela frente, acompanhando o que a gente já tá fazendo embaixo, e o segundo aqui, pegando as 2 alcinhas, tá? Ponto sobre ponto, só que os 2 fechados juntos. Nos 3 do meio, ponto sobre ponto, pegando aqui nas 2 alcinhas. E nos 2 últimos, de novo, fechado junto, sendo que o último pegando pela frente, tá? Aqui no meio, a gente vai fazer 3 correntinhas, um ponto baixo, aqui nesse espaço de correntinha que tem aqui, 3 correntinhas e recomeço. Então, aqui, para começar, a gente tem que chegar um pouco mais para a esquerda, tá? Para chegar em cima desse primeiro ponto aqui. No gráfico, seria a mesma coisa também, tá? Aqui eles estão no mesmo ponto, indo para lá, pularia esse e começaria a fazer o ponto alto em cima do outro aqui. Então, vou fazer um baixíssimo aqui em cima da correntinha de separação. E aí, já cheguei aqui em cima do ponto, tá? Eu acho até melhor fazer o baixíssimo aqui por trás, pra eu ficar bem em cima dele mesmo, tá? E aí, sim, eu vou fazer o ponto pegando pela frente aqui, tá? Passando a agulha por trás. Ponto baixo, né, primeiro, porque ele é o primeiro aqui que a gente tem. Tem que subir com correntinha. Como aqui a gente vai fechar junto, dá pra gente subir até 2 correntinhas, que acho que ele fica mais certo, fechando junto com o outro aqui, tá? Então, subi 2 correntinhas, aí vou laçar e vou pegar aqui, ó, gente, tá até meio escondidinho, tá? O outro ponto que eu tenho que fechar junto. Tem que pegar nesse segundo aqui, aí não é pegando pela frente, é por dentro das 2 alcinhas, e aí a gente sobe e fecha aqui os 2, tá? Então, esse primeiro fica assim. Aí, nos 3 seguintes, a gente vai fazer ponto sobre ponto, pegando nas 2 alcinhas. Então, 3 aqui.
E agora, nos últimos dois, a gente vai fazer fechando junto, igual esse de cá. Só que aí o primeiro a gente pega normal aqui nas duas alcinhas, aí subo aqui, tiro só duas, tá? Duas alcinhas, deixo essas duas linhas aqui, laço, aí venho com a agulha aqui por trás pra fazer esse último, que vai fechar junto, mas pegando pela frente, tá? Então, aqui tiro duas alcinhas primeiro, e depois laço pra fechar tudo junto. Aqui no meio, a gente vai ter 3 correntinhas, um ponto baixo nesse espacinho aqui de uma correntinha, 3 correntinhas, e aí a gente vai recomeçar aqui, tá? Então, aqui a gente já laça, vem primeiro passando a agulha por trás do ponto, sobe, tira duas alcinhas, segura essas duas alcinhas aqui na agulha, laça de novo, vem no bem, que tá bem do lado aqui, passando agora a agulha por dentro dessas duas alcinhas, que é a parte de cima do ponto, e tiro primeiro duas alcinhas para laçar e tira todas, tá? E aí, aqui, a gente já tem aqueles 3 pontos, que são os que vão pegar só ponto sobre ponto, né? Então, aqui, a gente já tá repetindo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui, a gente vai ter agora, um ponto, né, aqui, que fechou junto, né? 2 fechados juntos, mas ele vai ficar um ponto só, depois pra gente trabalhar na volta de cima. Tá? Ele tem uma parte de cima só aqui, aí os outros 3 e mais um, que é esse aqui, tá? Então, vai ficar assim. Aqui, a gente vai fechando, então, e aí eu vou seguir assim até completar essa volta. Então, cheguei aqui na última parte, né? Fiz as últimas 3 correntinhas, e aí a gente vai fechar na junção desses 2 primeiros pontos que fecharam juntos, tá? Que é aqui, ó, em cima, tá? A gente tem aquelas 2 correntinhas que a gente subiu, do primeiro ponto, e a junção dos dois é aqui. Então, aí a gente faz o baixíssimo e tá pronta aqui a nossa sexta volta. Ela fica já um pouquinho embabadada, né, por causa desses pontos relevo, mas depois, na hora que esticar, dá tudo certo, tá? Aí, na próxima volta, que é a sétima, a gente vai seguir o mesmo princípio, né, fazendo os pontos relevo aqui nas bordas, fechado junto com os do lado, daí vai ter só um ponto aqui no meio, que é ponto sobre ponto, e aqui a gente já tem uma separação maior. Então, agora, a gente tá no lugar certo para começar, só que a gente, para fazer esse primeiro ponto que vai fechar junto com o do lado, a gente tem que pegar os dois aqui, tá? Passar a agulha por trás destes dois, porque a gente tem uma parte só de cima, lembra que eu falei que a gente ia ficar com uma parte, né, que seria, acabaria virando um ponto, né? 2 que fecharam juntos na volta de baixo e viraram um ponto pra gente trabalhar aqui em cima. Só que como a gente vai fazer esse primeiro em relevo, a gente passa a agulha por trás destes dois, tá, gente? Ó. E aí, a gente faz aquele ponto baixo, pegando pela frente, e pega os dois aqui, tá? Então, fica assim, aí a gente sobe 2 correntinhas e laça pra pegar o do lado, da mesma forma que a gente fez embaixo, que tá bem escondidinha aqui a parte de cima dele, ó. A gente faz o ponto baixo, pegando pela frente, ele acaba cobrindo um pouco o ponto que tá do lado, tá? Mas esse fica assim. Aí, aqui no meio, agora, a gente vai ter só um ponto sobre ponto. E aí, aqui, mesma coisa. Primeiro, a gente laça pra fazer o ponto sobre ponto. Tira 2 alcinhas, e aí a gente vai fechar junto. Então, a gente tem que laçar e, de novo, pegar aqui os 2 pontos, tá? Que viraram um só. Aí, a gente sobe aqui o ponto alto, tira 2 alcinhas e depois laça para tirar tudo, tá? E aí, a gente vai ter, de novo, mais um afunilamento aqui com os pontos nas bordas em relevo. E aqui, para separar, a gente tem agora 11 correntinhas. Então, agora aqui uma separação maior, tá? 11 correntinhas. E aí, a gente laça, e aí vem novamente, ó. Até bom segurar aqui, que as correntinhas, às vezes, a gente acaba soltando. Então, primeiro,
A gente vem por trás dos 2 pontos aqui, que fecharam juntos na volta de baixo. Tira 2 alcinhas, segura aqui em cima para não soltar. Laça de novo, vem no do lado. E aí, a gente vai tirar 2 alcinhas e depois laçar pra fechar tudo, tá? Daí, o ponto sobre ponto no meio. E aqui, mais uma vez, a mesma coisa. Então, primeiro laço, pego o ponto sobre ponto, só que aqui fechado junto. Então, primeiro tiro 2 alcinhas, laço para pegar os 2 pontos que fecharam juntos na volta de baixo. Tiro 2 alcinhas e fecho tudo, tá? E aí, aqui, a gente já vai fazer as 11 correntinhas. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Vai fechar mais um pouquinho. Então, vou seguir assim até completar essa volta toda. Eu cheguei aqui no final dessa volta, e aí, aqui eu tô com 5 correntinhas, tá? Em vez de 11, porque a gente poderia fazer 11 correntinhas e fechar aqui, tá? Que é a junção, né, dos 2 primeiros pontos altos aqui que fecharam juntos. Mas como na próxima volta a gente vai começar daqui de cima, tá? A gente vai ter que trabalhar aqui em cima. Na verdade, assim, não ficaria ruim caminhar com as correntinhas. Eu vou até mostrar pra vocês depois na mandala rosa, eu fiz assim. O problema é mais pra cima, até que a gente acaba ficando num ponto ruim depois pra fazer o começo de cada volta. Então, eu testei desse jeito, com as 11 correntinhas aqui na mandala rosa, não gostei muito. Então, aqui eu vou fazer como tá no gráfico, tá? Então, no gráfico são 5 correntinhas, aí você laça 4 vezes aqui a linha. Você vem no ponto, que é o ponto de fechamento mesmo, tá? Que é a junção daqueles 2 primeiros pontos que fecharam junto. E aí, você vai tirando esse ponto alto quádruplo aqui de 2 em 2 alcinhas, com cuidado, tentando não esgarçar muito aqui. Então, você laça e vai tirando 2 alcinhas até chegar no final aqui, tá? Então, a gente vai ficar aqui, olha, com um espaço mais ou menos igual ao que a gente tem nas outras partes aqui, que tem 11 correntinhas, tá? E aí, a gente tá no meio aqui para começar a próxima volta. Só para mostrar para vocês, ó, aqui então eu tinha feito as 11 correntinhas e quando chegou aqui em cima eu fiz os baixíssimos, tá? Para poder recomeçar a volta. E aqui, ok, né? Que acho que não dá muita diferença, mas mais para cima que é que eu acho que acaba ficando meio preso, meio repuxado, tá? Depois na hora que você estica, como tem muito ponto baixíssimo aqui para fazer o recomeço da volta, eu acho que não favorece tanto. Agora, a gente vai trabalhar aqui pelo meio, no começo das voltas, e eu acho que fica um resultado mais discreto. Então, na próxima volta, que é a 8ª, a gente vai fazer dentro da correntinha central aqui, 2 pontos altos duplos fechados juntos, 4 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos fechados juntos, tudo na mesma correntinha, tá? Correntinha central aqui. Aí, a gente vai fazer 5 correntinhas e a gente vai fazer esse fechamento aqui, tá? Com os pontos fechando junto e pegando pela frente nas pontas e o outro aqui no meio, fecha tudo de uma vez. 5 correntinhas para refazer os 2 pontos altos duplos fechados juntos, 4 correntinhas e mais 2 pontos altos duplos fechados juntos, tudo dentro aqui da correntinha central. Então, só aqui que a gente vai ter que dar um jeito de colocar esses pontos aqui para eles ficarem presos no mesmo lugar, tá? Porque aqui a gente pode dizer que não tem uma correntinha central, né? Então, aqui, para começar, eu vou usar esse espacinho aqui, tá? Que ficou aqui no meio, como correntinha central. Vou subir aqui 3 correntinhas e não 4, né? Porque eu vou fechar junto com outro ponto aqui. Aí, laço 2 vezes, passo nesse espacinho aqui e vou tirando de 2 em 2 alcinhas até fechar. Tá? Então, esse primeiro fica assim. Aqui no meio eu tenho 4 correntinhas. Aí, laço 2 vezes novamente e venho no mesmo espacinho aqui, fazendo primeiro, a primeira parte, né, desse ponto que vai fechar junto. Então, tiro 2 alcinhas, laço, tiro mais 2, seguro
laço 2 vezes novamente, e aí venho para fazer esse segundo ponto alto duplo que vai fechar junto. Então, vou tirando de 2 em 2 alcinhas até laçar e fechar tudo, tá? Então, esse primeiro pedacinho aqui vai ficar assim. Aqui, a gente tem, então, 5 correntinhas. E aí, a gente vem pro fechamento aqui dessa pétala. Então, aqui, a gente vai laçar para primeiro pegar esses 2 pontos altos aqui, né? Que nem a gente fez embaixo, pegar eles juntos. Então, aqui, eu subo primeiro aqui pra fazer. Aqui a gente vai fechar tudo junto, tá? Tipo, 3 pontos altos fechados juntos. Só que essa primeira parte pegando pela frente. Então, aqui eu também tiro e seguro, tá? Deixo 2 alcinhas aqui na agulha. Laço novamente, o ponto do meio é ponto sobre ponto, tá? Então, é nessa parte aqui que eu tenho que passar minha agulha. Subo aqui também, tiro 2 alcinhas, né? Laço e deixo aqui na minha agulha essas alcinhas. Aí, vou fazer agora a terceira parte. Então, lacei de novo, venho por trás dos 2 pontos que estão juntos aqui, subo aqui tirando 2 alcinhas, e aí, finalmente, vou laçar pra fechar tudo, tá? Então, aqui, a gente tem a ponta fechada com o relevo aqui nas 2 bordas, né? Aí, aqui, a gente vai fazer, então, 5 correntinhas. E aí, agora sim, a gente vai trabalhar na correntinha central, tá? Então, aqui a gente tinha 11 correntinhas, a gente tem que fazer na sexta, né? Que é a correntinha do meio. Então, aqui, laço 2 vezes, venho aqui na minha correntinha central e tiro de 2 em 2 alcinhas, segurando aqui, laçando 2 vezes novamente, para fazer a mesma coisa, né? Vou tirando aqui de 2 em 2 alcinhas, até laçar e fechar os 2 juntos aqui, tá? Aqui no meio, a gente tem 4 correntinhas, e aí, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, laço 2 vezes, venho na mesma correntinha central, tiro 2 alcinhas, mais 2, laço 2 vezes, aí, aqui, entro de novo na mesma correntinha, para tirar de 2 em 2, até laçar e fechar, tá? E aí, aqui, a gente tem de novo as 5 correntinhas para fazer esse fechamento aqui da pétala novamente, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui, essas correntinhas no meio. Aqui, ó, fica praticamente igual, tá? Depois acaba ficando discreto aqui. A gente dá uma ajeitadinha e vamos seguindo assim até completar essa volta toda. Então, fiz aqui o fechamento da nossa última pétala, vou fazer as últimas 5 correntinhas para fechar com baixíssimo na junção aqui dos 2 primeiros pontos altos duplos que fecharam juntos, tá? Que é aqui em cima, ó. Então, venho aqui, fecho com baixíssimo, e aí tá feita aqui a nossa 8ª volta. Agora, na próxima volta, que é a 9ª, a gente vai fazer 7 pontos altos dentro do espaço aqui de correntinhas que a gente fez e 9 correntinhas para separar e recomeçar, tá? Então, aqui a gente já tá praticamente no ponto certo de começar, que é dentro desse espaço, tá? A gente tá em cima da junção aqui dos 2 pontos altos que fecharam juntos. A gente pode vir direto aqui para dentro do espaço e fazer um baixíssimo aqui por dentro, tá? E aí, já subir 3 correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E aí, a gente laça para fazer mais 6 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço de correntinha. Então, aqui, 7 pontos altos, tá? Dentro do espaço. E para separar e recomeçar com mais 7 pontos altos aqui, a gente vai fazer 9 correntinhas. E aqui já laço e venho novamente pro espaço para fazer os meus outros 7 pontos altos. Então, vai ficar assim, tá, gente? Com os 7 pontos altos aqui e 9 correntinhas separando. Aqui, eu já volto para fazer as 9 correntinhas e assim eu vou seguindo até fechar essa volta. Então, tô aqui praticamente no final da volta e aqui, mais uma vez, a gente vai fechar
de forma que a gente fique aqui no centro, tá? Que é onde a gente vai recomeçar a próxima volta. Então, aqui, a gente vai fazer 4 correntinhas. E aí, a gente vai laçar 3 vezes, tá? A gente vai fazer um ponto alto triplo e vai fechar com base nessa terceira correntinha, que seria a parte de cima do ponto alto aqui do primeiro, que é onde a gente fecharia de qualquer forma, tá? Então, aqui eu venho com a agulha na correntinha e vou laçando e tirando de 2 em 2 alcinhas, com cuidado aqui para não alargar, até eu conseguir fechar, tá? Então, a gente vai ficar assim, tá? Com essa alça aqui, como ficou lá embaixo, praticamente do mesmo tamanho das outras, e já no ponto certo para começar a nossa próxima volta, tá? Então, tá aqui pronta a nossa 9ª volta e vamos ver o que a gente vai fazer na próxima. Então, agora na próxima volta, que é a 10ª, a gente vai continuar esse desenho e vai formar este outro aqui, tá? Vai começar esse outro desenho. E é por aqui que a gente vai começar a volta, tá? Então, aqui que a gente vai ter as nossas correntinhas de início que vão ficar escondidas aqui no meio dessa parte, tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai trabalhar mais uma vez dentro da correntinha central. Agora, não tem ponto fechado junto, mas tem 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, tudo dentro da mesma correntinha. E aí, a gente vai separar com 2 correntinhas e vai fazer um ponto alto aqui sobre cada ponto alto desses daqui, só que separado com uma correntinha. Aí, 2 correntinhas e volto para esse desenho dentro da correntinha do meio com 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, tá? E aqui, mais uma vez, como a gente tá no ponto certo de começar, mas a gente vai ter que fazer na correntinha central, a gente vai trabalhar de novo dentro desse espacinho que a gente tem aqui, tá? Aqui, ele não forma o desenho todo pelo gráfico já de uma vez. Ele começa com uma parte e deixa para fechar, quando der a volta toda, completar os outros 2 pontos altos aqui, tá? Eu vou fazer da mesma forma que tá no gráfico. Então, aqui, eu vou subir direto 3 correntinhas, e aí eu vou laçar para fazer o outro ponto alto que vai ficar aqui do lado, por dentro daquele espacinho que a gente tem aqui embaixo, tá? Que vai ser a nossa correntinha central aqui, tá? Então, eu só vou fazer esta parte desse desenho, o resto a gente vai fechar na volta quando chegar aqui de novo. Daí, aqui, então, a gente vai ter 2 correntinhas e aí a gente vai laçar para fazer o ponto alto sobre ponto alto aqui em cima de cada um desses pontos que a gente tem, tá? Então, aqui, o primeiro, ele era uma correntinha, tá? A gente tem que pegar na alcinha. E agora, a gente tem uma correntinha separando cada um desses pontos altos. Então, aqui, eu vou laçando e fazendo ponto alto sobre ponto alto, passando por dentro aqui das 2 alcinhas, tá? Então, aqui, fiz os 7 pontos altos separados com uma correntinha. Vou fazer novamente as 2 correntinhas, como fiz aqui do outro lado. E aqui vou laçar e vou trabalhar, então, por dentro da correntinha central, tá? Então, aqui a gente tem 2 pontos altos. 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, tudo dentro da correntinha central aqui. E aí, 2 correntinhas para recomeçar, fazendo aqui ponto sobre ponto, separado com uma correntinha, tá? Então, aqui, ó, o desenho vai ficar assim, o desenho completo, tá? Aqui a gente não fez o desenho completo, né? Parecido com o da volta de baixo, só que aqui são pontos separados, separados com 3 correntinhas, e essa parte vai ficar assim, tá? Então, aqui eu vou seguir, já fiz o primeiro ponto alto, separo com uma correntinha e completo aqui os outros pontos altos até completar essa volta. Aqui eu cheguei no último ponto alto, tá? Ponto sobre ponto, fiz as 2 correntinhas e agora a gente precisa terminar esse desenho que ficou, né, só uma parte feita. Então, aqui a gente tem que fazer 2 pontos altos e aqui a gente tem aquela separação com 3 correntinhas,
mas que pelo gráfico tem um outro tipo de fechamento aqui, tá? Então, eu vou laçar primeiro para fazer dentro do espacinho os 2 pontos altos. E aí, aqui, para finalizar, nas outras sequências aqui dessa volta, a gente fez 3 correntinhas aqui em cima, né? Mas aqui, mais uma vez, como a gente vai começar a próxima volta desse lugar, né, daqui da parte de cima, tem aquela sugestão daquele ponto que te deixa já mais ou menos no lugar certo de começar, tá? Então, aqui, em vez de 3 correntinhas, a sugestão do gráfico é que a gente faça 2 correntinhas. E aí, a gente feche com base, né, nessa terceira correntinha, a gente vai fazer aqui no local de fechamento, que seria o fechamento de qualquer forma, um meio ponto alto, tá? Então, aqui a gente laça, coloca a nossa agulha nessa terceira correntinha aqui e faz um meio ponto alto, tá? Então, a gente só laça aqui e fecha de uma vez, tá? E aí, ele fica meio que no canto aqui, mas a próxima volta ela é mais cheia nessa parte, então dá certo, tá? Que aí sobra mais espaço pra gente completar no final da volta os pontos que faltarem aqui. Então, aqui tá feita a nossa 10ª volta, ficou assim. E agora, vamos partir para a próxima. Então, na próxima volta, que é a 11ª, a gente vai aumentar aqui 2 pontos altos nesse espaço, né? Que a gente tinha 2 conjuntos, agora teremos 3 e serão separados com 2 correntinhas, tá? Aí, aqui, a gente também separa com 2 correntinhas. E agora, a gente vai fazer, dentro desses espacinhos aqui de correntinha que a gente tem na volta de baixo, um ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto baixo, 3 correntinhas, tá? Até finalizar a sequência, fazer novamente as 2 correntinhas para recomeçar aqui com os pontos altos. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai fazer uma parte do desenho, tá? Aqui a gente vai subir 3 correntinhas com o primeiro ponto alto, fazer o outro ponto alto aqui ao lado deste. E o resto desse desenho a gente vai completar só quando finalizar essa volta. Então, aqui a gente já vai passar para as 2 correntinhas de separação e vai vir fazendo aqueles pontos baixos aqui dentro desse desenho que vai formar o abacaxi, tá? Então, aqui, ponto baixo e 3 correntinhas. Um ponto baixo em cada espacinho, separado com 3 correntinhas aqui, para formar o nosso novo desenho. Aí, aqui, fiz o último ponto baixo, já fiz as 2 correntinhas aqui para recomeçar essa parte, que são os 3 conjuntos aqui de pontos altos. Então, laço, faço 2 pontos altos. Separo agora com 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Separado com mais 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tudo dentro aqui do mesmo espaço da volta de baixo, tá? Aí, aqui tem 2 correntinhas e aqui é onde a gente já recomeça com aquele ponto baixo, 3 correntinhas, tá? Então, essa parte aqui, ó, vai ficar assim, tá? A gente tinha 2 conjuntos de 2 pontos altos, agora temos 3, separados com 2 correntinhas. E aqui é onde vai surgir o nosso desenho que vai afunilando aqui, tá? Cada volta ele vai ficando aqui mais pontudo para formar o nosso abacaxi. E aqui a gente vai fechar só no final, tá? Então, aqui eu vou seguir até completar essa volta. Aqui já tenho as 3 correntinhas e ponto baixo. Aqui, então, fiz o último ponto baixo dessa sequência. Preciso fazer 2 correntinhas e fazer a finalização aqui nessa parte, tá? Então, a gente vai laçar para fazer primeiro 2 pontos altos, um ao lado do outro. Aí, 2 correntinhas. Aqui, a gente tem mais 2 pontos altos. E aí, a gente vai fechar também aqui nesse lugar e ficar na parte de cima aqui para recomeçar a próxima volta. Mas agora, a gente vai fazer só uma correntinha. E aí, a gente vai fazer o meio ponto alto no mesmo lugar aqui, tá? Na terceira correntinha.
Então, lacei e vim fazer esse meio ponto alto aqui, tirando todas as alcinhas de uma vez, tá? Ficou um espacinho pequenininho aqui, e é daqui que a gente vai recomeçar a próxima volta, tá? Mais uma vez. Então, aqui ficou pronta a nossa 11ª volta, um pouquinho embabadada, mas depois tudo dará certo. Na próxima volta, então, que é a 12ª, a gente vai fazer algo parecido, tá? Dentro desses espaços aqui de 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, tá? Tudo neste espaço. Aí, sem separação, a gente vai fazer a mesma coisa neste espaço, tá? Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, em cada um desses 2 espacinhos aqui da volta de baixo, sem separar. Aí, aqui sim, tem 2 correntinhas para separar, e aí a gente já vem aqui fazer o ponto baixo, tá? E as 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Agora, o ponto baixo é nessa alcinha aqui. Mesma coisa que a volta de baixo, tá? Aqui 2 correntinhas para recomeçar. Aí, aqui, segundo gráfico, o que foi feito é o seguinte: 3 correntinhas com o primeiro ponto alto. Aí, a gente precisa fazer 2 correntinhas de separação, laço e faço mais 2 pontos altos aqui dentro, um ao lado do outro, tá? Então, aqui, o que vai faltar quando a gente finalizar, nessa partezinha aqui, vai ser um ponto alto aqui do lado, tá? E aí, a gente vai fechar aqui. Aqui eu tô bem seguindo o gráfico, tá, gente? Aí, 2 correntinhas, e aí a gente vai vir com o ponto baixo na alcinha, fazendo, então, um ponto baixo, 3 correntinhas. E aí, seguimos aqui, um ponto baixo, 3 correntinhas, tá? Um em cima, ponto baixo em cima de cada alcinha aqui. Aí, aqui, ó, fiz o último ponto baixo, a gente vai fazer 2 correntinhas para fazer agora esse desenho aqui completo, tá? Então, aqui, primeiro a gente laça, vem no primeiro espacinho aqui de correntinha, faz 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tudo dentro do espacinho. E aqui ao lado, a gente já laça direto, sem separação nenhuma, para fazer mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos também, tudo aqui dentro deste espacinho de correntinha da volta de baixo. Tá? E aqui a gente faz as 2 correntinhas para já recomeçar com ponto baixo e 3 correntinhas aqui, tá? Aqui já recomeçando. Então, aqui, ó, gente, vai ficar assim o desenho completo, tá? Aqui, com os nossos 2 conjuntos, e essa parte aqui que eu falei que vai afunilando, já tá um gominho menor aqui, tá? Então, vou seguir assim, até chegar no começo da volta novamente. Então, aqui eu finalizei essa parte, tá? Do abacaxi, fiz as 2 correntinhas. Aí, a gente tem que terminar aqui, né? Lembra que a gente começou, ficou faltando um pedaço. Então, vai ter que ficar igual a esse daqui, tá? Então, aqui eu vou laçar pra fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E o último ponto alto direto aqui, sem separação, tá? Só que no espaço do lado. E aí, a gente tem que fechar, né? Na terceira correntinha, que é a parte de cima aqui do ponto alto, tá? E aí, vão ficar 2 correntinhas de separação para os outros 2 pontos altos. E aqui, a gente fecha. E aí, fica assim, tá? Então, aqui, o início da volta fica mais escondidinho aqui. Fica melhor do que fazer nessa parte, tá? Então, tá pronta aqui a nossa 12ª volta. E vamos seguir em frente.
Então, na próxima volta, aqui, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, né? O conjunto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do espaço, um em cada um, só que agora tem uma separação com 4 correntinhas, tá? Então, aqui é a mesma coisa, só que separa com 4 correntinhas. E aqui do lado a gente vem com os duas correntinhas novamente, fazendo a mesma coisa. 2 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, tá? Para continuar esse desenho, que vai diminuir aqui mais um pouquinho. E aqui a gente vai fazer 2 correntinhas para recomeçar. Aqui a gente já tá quase no lugar certo, né? Porque a gente vai começar aqui do meio desse espacinho, a gente acabou em cima daquele primeiro ponto que a gente fez, né? O ponto alto, que foi feito com 3 correntinhas. Então, aqui a gente pode fazer um baixíssimo na correntinha aqui de separação. Aí, aqui eu vou fazer aquele outro ponto baixíssimo por dentro do espaço que eu gosto de fazer, mas se você quiser, você pode subir direto as 3 correntinhas com o primeiro ponto alto. Tá? Eu fiz aqui, ó, meu baixíssimo por dentro, faço as 3 primeiras correntinhas, primeiro ponto alto. Aí, aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas de separação e os outros 2 pontos altos. E aqui vai faltar aquele primeiro, tá? Que a gente vai fazer só no final, que nem a gente fez na volta de baixo. Então, aqui seguindo, a gente tem 2 correntinhas e já vem para o ponto baixo e 3 correntinhas aqui do abacaxi, tá? Então, um ponto baixo dentro de cada alcinha, 3 correntinhas para separar. Aí, aqui, cheguei no último ponto baixo, 2 correntinhas, e a gente vai laçar para fazer agora de novo esse desenho, só que aqui a gente vai fazer ele inteiro, tá? Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do primeiro espaço. Agora, aqui, a gente tem 4 correntinhas de separação para fazer o outro conjunto igual a esse, neste outro espaço, tá? Então, laço para continuar aqui, com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, aqui, a gente tem aquelas 2 correntinhas para separar e recomeçar o abacaxi, tá? Então, aqui, ponto baixo e 3 correntinhas novamente. Então, vai ficar assim, tá, gente? Essa parte aqui, a gente vai abrir agora para fazer esse desenho, tá? E aqui é a parte que eu falo que é o abacaxi, né? Que a gente tá seguindo, tá? Então, vou continuar aqui até completar essa volta dessa forma. Então, aqui, finalizando essa volta, eu fiz aqui o último conjunto de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. A gente precisa fazer as 4 correntinhas de separação. E aí, faltou aquele ponto alto aqui no começo, né? Aqui ficou um só de um lado, então a gente laça, vem aqui no espaço, igual a gente fez na volta de baixo, né? Faz o ponto alto aqui e aí fecha de novo no mesmo lugar, tá, gente? Na terceira correntinha, faz o baixíssimo aqui e aí vão sobrar as 2 correntinhas de separação. E aí, vai ficar assim. Aqui é a nossa 13ª volta. Eu acho que vocês já devem estar notando, desde umas 2 voltas para trás aqui, que tá embabadado, tá? Isso é um pouco por conta desse desenho no centro aqui ter sido feito com esses pontos relevo, tá? Acaba ficando um pouquinho assim, mas é só esticar, ó, que dá para perceber que não vai sobrar na hora de colocar no aro, tá? Isso aqui pode confiar que eu fiz a outra e ficou assim também. Então, vamos seguir aqui. Bom, gente, na próxima volta, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Dentro desse conjunto, outro conjunto igual, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha aqui para separar, 5 pontos altos dentro deste espaço, uma correntinha para separar, outro conjunto de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro, tá? Do espacinho. E aqui, seguindo, como na volta de baixo, 2 correntinhas e aqui fazendo o abacaxi estreitar aqui mais um pouquinho. Então, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, 2 correntinhas para recomeçar.
Então, aqui, a gente vai começar da mesma forma, fazendo um baixíssimo aqui na primeira correntinha da esquerda, aqui, né, no espaço de 2 correntinhas. Vou fazer aquele baixíssimo por dentro, se você quiser, pode subir direto as correntinhas. Aí, vou fazer o primeiro ponto alto, 3 correntinhas, aqui igualzinho na volta de baixo, tá, gente? Vai sobrar aquele ponto alto que vai ser feito só no final. Então, aqui, 2 correntinhas de separação e os 2 pontos altos aqui no espaço. Aqui, a gente também vai fazer 2 correntinhas para seguir com os pontos baixos e 3 correntinhas no abacaxi. Cada volta vai diminuindo. Então, aqui agora a gente tem um gominho a menos. Então, 3 correntinhas e um ponto baixo aqui em cada alcinha da volta de baixo, né? Que seriam os gominhos da volta de baixo. Aí, aqui, 2 correntinhas, a gente faz aqui o nosso conjunto dos pontos altos e correntinhas. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, aqui no meio, a gente vai fazer uma correntinha para separar, e aí dentro do espaço aqui, a gente vai fazer 5 pontos altos, tá? Nesse espacinho. Então, a gente laça, vem aqui no espacinho e faz 5 pontos altos, um ao lado do outro. Então, fica aqui dentro, né, do espacinho, 5 pontos altos. Aqui a gente tem uma correntinha para fazer aqui o conjunto igualzinho da volta de baixo e igualzinho o que a gente fez do lado de cá. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aí, aqui a gente já chegou no abacaxi novamente. Então, aqui a gente tem 2 correntinhas, né, para separar e fazer os pontos baixos com correntinhas aqui do abacaxi, tá? Então, aqui, essa parte vai ficar assim, com os pontos altos aqui no meio, e o abacaxi um pouquinho mais fechado, tá? Então, vamos seguir assim até completar essa volta. Bom, gente, então aqui, depois dos 5 pontos altos e a correntinha, a gente vai laçar para fazer aquele último ponto alto que fica faltando aqui no conjunto e fechar de novo da mesma forma, tá? Na terceira correntinha. E aí, vão sobrar aqui as 2 correntinhas que separam esses 4 pontos altos, tá? Essa foi, então, a nossa 14ª volta. Então, na próxima volta, a gente vai aumentar aqui, em vez de 2 pares aqui de 2 pontos altos, a gente vai ter 3, tá? Então, dentro deste espaço, a gente vai ter 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tá? Aí, aqui, uma correntinha para separar. Aqui, a gente tem novamente 5 pontos altos, mas a gente vai fazer o primeiro e o último em relevo, para ficar aqui com a bordinha também igual a parte de baixo. Aqui, a gente repete o mesmo conjunto, 2 correntinhas, e aí aqui, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, para fechar o abacaxi, e 2 correntinhas para recomeçar, tá? Essa parte aqui que eu falei que vai ter o relevo, vai ficar assim, tá? Mais ou menos parecida com o que a gente fez lá embaixo. E aqui, a gente vai abrir esses pontos. Em vez de repetir, a gente vai ter mais um conjunto de 2 pontos altos. Aqui, mais uma vez, a gente começa fazendo baixíssimo na correntinha, como nas voltas anteriores. Se quiser, você sobe direto para fazer o primeiro ponto alto com 3 correntinhas, ou faz outro baixíssimo aqui dentro, tá? Eu faço assim, subo as 3 correntinhas, faço 2 correntinhas de separação, laço para fazer 2 pontos altos, um ao lado do outro. Aqui é uma repetição das voltas de baixo, né? Só que aqui, a gente já vai colocar mais 2 correntinhas e os outros 2 pontos altos, tá? Aqui a gente vai ter 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas, né? De 2 em 2. E aqui, como nas voltas anteriores que a gente fez, também vai ficar faltando só o primeiro ponto que tem aqui, né? Da sequência, tá? Aqui, a gente segue com o espaço de 2 correntinhas.
fazemos o ponto baixo aqui da ponta do abacaxi. 3 correntinhas e outro ponto baixo, tá? Então, aqui a gente fecha esse desenho. E aí, seguindo aqui, a gente tem mais 2 correntinhas. Aqui dentro desse primeiro espaço, então, a gente vai fazer 3 conjuntos de 2 pontos altos, né? Igual no outro ali, só que aqui o conjunto completo. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, mais 2 correntinhas e 2 pontos altos. Tá? Então, fica assim o desenho. Aí, aqui, a gente vai repetir uma correntinha e, na verdade, vai repetir. Quem não quiser fazer esse ponto relevo aqui, não precisa, tá? No caso, é só fazer ponto sobre ponto. Um em cima de cada um. São 5 pontos aqui novamente. Para fazer o ponto relevo, a gente vai laçar e vir aqui por trás do ponto, como a gente fez lá embaixo. Nesse primeiro. Nos 3 do meio, a gente faz o ponto sobre ponto normal, passando aqui nas 2 alcinhas. Então, aqui 3, um ao lado do outro. E no último, a gente laça e passa a agulha aqui por trás do ponto. E aí, fecha aqui o ponto alto, pra ficar esse relevinho aqui pela frente, tá? Como a gente fez lá embaixo. E aqui, a gente faz mais uma correntinha pra fazer outro conjunto desse de 6 pontos altos, igual do outro lado aqui. Então, aqui, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, aí mais 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aqui a gente chegou no abacaxi novamente, então a gente tem que fazer 2 correntinhas para fazer o ponto baixo e as 3 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, nessa parte vai ficar assim, tá? Surgindo aqui esse novo desenho aqui no meio, e esse desenho aqui mudou um pouquinho, abriu. O abacaxi ficou fechado assim, né? A gente terminou, tá? E é assim que a gente vai seguir até completar essa volta. Então, aqui terminei o ponto pegando pela frente, falta a correntinha. Vou laçar para fazer aquele último ponto alto que faltou aqui dentro desse espaço. E aí, a gente vai fechar mais uma vez na terceira correntinha e deixar as 2 correntinhas de separação aqui do lado, tá? Mesma coisa que na volta de baixo. E aí, tá pronta aqui nossa 15ª volta. É bastante embabadada, ela continua. Provavelmente ela vai ficar assim até o final, tá? Bom, vamos ver o que a gente vai fazer então na 16ª volta. Na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, então. Dentro do espaço de 2 correntinhas aqui, o primeiro, a gente ficou com 2 espacinhos, né? A gente vai fazer um conjunto assim, tá? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, aqui dentro e outro aqui nessas outras 2 correntinhas. E no meio, entre eles, uma correntinha. Aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto baixo, tá? Aqui em cima dessa alcinha, da ponta do abacaxi. 2 correntinhas, repito exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado. Aqui, a gente tem uma correntinha e aqui também a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? 5 pontos altos, sendo os 2 da ponta pegando pela frente e os 3 do meio, ponto sobre ponto. Uma correntinha e já voltei novamente aqui pro lugar onde a gente vai fazer esses conjuntos, tá? Então, aqui a gente vai vir para a esquerda pela correntinha, faço um baixíssimo aqui, como nas outras voltas, né? Em cima da correntinha, vou fazer aquele baixíssimo que eu faço por dentro do espaço, mais uma vez, subo 3 correntinhas. Aqui é exatamente a mesma coisa, tá, gente? 2 correntinhas de separação, laço para fazer os outros 2 pontos altos. Então, aqui a gente fica com aquele conjunto quase pronto, né? Que vai faltar o ponto alto aqui, o primeiro, né? Que nem nas outras voltas. Aqui, a gente tem uma correntinha e outro conjunto aqui nesse outro espaço. Então, laço, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos.
Então, aqui fica assim, tá? Faltando ponto alto. Aí, seguindo, 2 correntinhas. Aqui em cima do abacaxi, na alcinha, um ponto baixo. Mais 2 correntinhas. E aí, aqui a gente chegou novamente no conjunto, a gente faz a mesma coisa, tá? Laço e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro espaço, uma correntinha e vou repetir 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no espaço do lado aqui. Tá? Então, aqui a gente já ficou com o conjunto inteiro. Seguindo uma correntinha e a mesma coisa que a gente fez na volta de baixo. Então, laço, pego o primeiro ponto aqui, passo a agulha por trás dele, né? Subo o ponto alto, que ficará em relevo, 3 pontos altos aqui no meio, ponto sobre ponto, passando pelas 2 alcinhas. E o último pegando pela frente também. Então, lacei, passo a agulha por trás e subo o ponto alto. Aí, a gente tem uma correntinha e aí a gente já voltou aqui para os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, que é aqui de novo a mesma coisa que o outro lado, né? O recomeço. Então, aqui fica assim, tá? A gente aumentou aqui mais um pouquinho esse desenho. E aqui vai ficando assim, tá? Eu vou seguir, então, até fechar essa volta. Aqui, finalizando, tem o ponto pegando pela frente. Aquela correntinha que separa. E aí, o fechamento é igualzinho à última volta, tá? Então, a gente laça, faz aquele último ponto alto aqui dentro. E faz o baixíssimo na terceira correntinha. E sobram aqui as 2 de separação, né? Dos outros 2 pontos altos, tá? Então, essa aqui foi nossa 16ª volta. Na próxima volta, 17ª, a gente vai começar a fechar esse desenho, mantendo aqui os pontos relevo nas pontas. E a gente vai começar a fazer essa rede aqui que finaliza, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Dentro desse espacinho aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aí, a gente vai começar a redinha. Então, 5 correntinhas, um ponto baixo aqui, 5 correntinhas. Dentro desse outro espaço aqui, que tá mais perto do abacaxi, a gente vai fazer só 2 pontos altos. E aí, já passa pra fazer 2 pontos altos aqui do outro lado, tá? Então, eles vão ficar meio que próximos, assim. Aí, 5 correntinhas, um ponto baixo, 5 correntinhas, outro conjunto igualzinho a esse aqui, né? Igual a gente fez lá do outro lado. Aí, aqui, uma correntinha. Aqui, que a gente vai começar a fechar, a gente vai fazer 2 fechados juntos aqui, um no meio, ponto sobre ponto, e 2 fechados juntos aqui. Só que os de fora aqui, como a gente fez lá embaixo, vão ser pegando pela frente, tá? Aí, uma correntinha novamente, e aí a gente já recomeça. Então, aqui a gente começa da mesma forma. Primeiro, eu vou fazer o baixíssimo dentro da correntinha. Aí, se você quiser, faz o outro aqui por dentro, senão sobe direto as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. 2 correntinhas para separar aqui os conjuntos, aí laço e faço mais 2 pontos altos aqui dentro. Aí, agora a gente tem que fazer, então, 5 correntinhas. Um ponto baixo aqui nesse espacinho que tinha uma correntinha. E mais 5 correntinhas. E agora, nesse outro conjunto aqui, então, a gente vai fazer só 2 pontos altos, tá? Então, a gente laça, faz os 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E aí, a gente já vem direto para outro espaço, fazendo mais 2 pontos altos, tá? E aí, aqui fica assim, então. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez pro outro lado. Então, 5 correntinhas. Primeiro, o ponto baixo aqui no meio. Mais 5 correntinhas.
E aqui, nesse outro espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Tá? Então, essa parte aqui vai ficar desta forma, com já essa redinha começando daqui. Aí, aqui seguindo, então, a gente vai fazer uma correntinha, e aí agora a gente vai laçar. Primeiro a gente vai pegar aqui, passar a agulha por trás desse primeiro ponto, aí a gente sobe, tira 2 alças, né, que nem a gente já fez lá embaixo. Laça, vem aqui no ponto ao lado, mas aí o do lado que a gente vai pegar, assim, por cima das alcinhas, né, por dentro das 2 alcinhas, e aí eu tiro 2 alcinhas e laço pra tirar tudo. O do meio, a gente só pega ele aqui, ponto sobre ponto mesmo. E aqui, os 2 últimos a gente vai fechar junto, só que o primeiro a gente vai pegar nas alcinhas, tiro aqui uma parte só do ponto, aqui laço de novo, passo a agulha por trás do ponto para fazer esse relevo, tá? E aí, aqui eu laço e fecho tudo, tá? Isso aqui a gente já fez lá. Aí, uma correntinha, e aqui a gente já vai recomeçar, então, aqui é o conjunto inteiro, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, já tá fechando um pouquinho, na próxima volta a gente acaba de fechar. E aqui, agora tá surgindo essa parte com as correntinhas, tá? E aqui ficou assim, vai ficar esse desenho aqui no meio. Então, vou seguir assim, até completar mais essa volta. Então, aqui, depois dessa parte que a gente fez com os pontos relevo, a gente vai fazer a última correntinha e vem fechar com o ponto alto no mesmo lugar, como nas voltas de baixo. Aquele ponto alto que faltou. E também fazer o fechamento no mesmo lugar, tá? Terceira correntinha. Sobram 2 de separação para os outros pontos altos. E tá feita aqui a nossa 17ª volta. Na próxima volta, a gente vai fazer novamente esse conjunto aqui dentro, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? Nesse espaço onde tem o conjunto inteiro. E aqui a gente vai seguir fazendo 5 correntinhas e o ponto baixo, tá? Por todas essas alcinhas aqui. Aqui a gente passa por cima e faz também, até chegar no conjunto novamente e repetir a mesma coisa aqui dentro. E quando a gente chegar aqui, a gente tem que fechar essa ponta. Então, uma correntinha, tá? Aí, aqui a gente fecha com 3 pontos altos fechados juntos, sem esquecer de pegar pelas laterais aqui, pegando pela frente, tá? Aqui uma correntinha e aí a gente recomeça. Então, aqui no início, mesma coisa, tá? A gente faz o baixíssimo em cima da correntinha aqui do espaço do meio. Eu vou fazer o meu baixíssimo aqui por dentro. Primeiro ponto alto, 3 correntinhas, 2 correntinhas de separação e mais aqueles 2 pontos altos aqui ao lado esquerdo. Aí, aqui, aquela sequência de 5 correntinhas e um ponto baixo, tá? Então, 5 correntinhas e um ponto baixo aqui na correntinha de baixo. Mais 5 correntinhas e outro ponto baixo na próxima. Aí, aqui, passo por cima dos pontos altos e venho fazer o ponto baixo aqui na correntinha, tá? E aqui também, 5 correntinhas e o ponto baixo aqui na última parte de correntinha, e aí mais 5 correntinhas para laçar e fazer os pontos altos aqui dentro, que é esse conjunto, né? Então, aqui, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Daí, essa parte vai ficar assim, tá? Aumentando aqui aquela parte de rede que eu falei. Aqui o conjunto e aqui o conjunto que a gente vai fechar só no final. Aqui no meio, a gente tem, então, uma correntinha. Agora, aqui, para fechar esse desenho, a gente tem que passar por trás, primeiro, dos 2 pontos, tá? Que estão aqui agora fechados juntos, mas como a gente vai fazer pegando pela frente, a gente tem que passar por trás dos 2. Fecha uma parte, laço, pego esse do meio aqui, ponto sobre ponto, pelas 2 alcinhas. Também laço, tiro 2 alcinhas e laço
para fazer esse também assim, passando a agulha por trás, tá? Aí aqui eu vou subir, tiro 2 alcinhas, laço e fecho, tá? Aí vai ficar assim o desenho. Aqui eu tenho uma correntinha e já é o recomeço do conjunto aqui com pontos altos e correntinhas, tá? Então, o fechamento aqui do desenho vai ficar assim, tá? E essa outra parte que eu já mostrei pra vocês vai ficar desse jeito, tá? Então, a gente vai seguir agora até completar mais essa volta. Então, aqui pra fechar essa volta, já fiz os pontos relevo aqui fechando esse desenho. Tenho que fazer a correntinha e o ponto alto aqui dentro do espaço. Esse fechamento mais uma vez igual nas voltas de baixo. E para finalizar aqui a gente faz o baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto, né? Deixando aqui os 2 pontos no meio, tá? Então essa foi a nossa 18ª volta. Estamos chegando no fim. E agora cada vez com mais correntinhas e menos pontos aqui, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer na 19ª volta, então. Bom, gente, então na próxima volta, a gente só vai fazer um conjunto desse de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, dentro desses 2 outros conjuntos que tem aqui, tá? Um em cima desse, e não tem separação nenhuma. Aqui a gente já terminou esse desenho, tá? Então, não tem separação, e aí aqui a gente já segue, depois desse conjunto, com as 5 correntinhas e o ponto baixo aqui em todas as correntinhas, até chegar aqui novamente e recomeçar a volta, tá? Então, aqui é o mesmo início, ponto baixíssimo dentro da correntinha. Se quiser, o outro por dentro do espaço, para subir as 3 correntinhas, fazer as 2 de separação, tá? As 3 primeiras ponto alto, 2 correntinhas de separação, e aqui laço para fazer mais 2 pontos altos dentro do espaço. Então, esse é aquele primeiro conjunto que nunca fica completo no começo da volta. E aqui a gente já chegou aqui na parte das correntinhas, tá? Então, aqui, 5 correntinhas e um ponto baixo em cima de cada alcinha. E aí, aqui a gente tem mais 5 correntinhas. Vou laçar para fazer o conjunto em cima do outro aqui. E aqui, então, que a gente vem direto, tá? Pro outro conjunto. Então, aqui só laço e faço o outro aqui sem separação nenhuma. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E aqui, a gente já tá, novamente na parte das correntinhas, tá? Então, 5 correntinhas e ponto baixo. Então, vai ficar assim, tá, gente? Essa parte a gente vai fechar aqui, tá? Na próxima volta a gente acaba, faz um outro acabamentinho aqui em cima, e a parte das correntinhas agora só segue assim, tá? Então, vou continuar aqui até completar mais essa volta. Então, aqui, para finalizar essa volta, eu fiz o conjunto, e aí aqui só falta o ponto alto, tá? Porque aqui não tem separação, então faltou aquele primeiro ponto alto do lado de cá. Vou fazer aqui e já fechar com baixíssimo na terceira correntinha, onde a gente começou aqui, tá? Então, ficou assim a nossa 19ª volta. Então, na próxima volta, a gente vai fazer só isso aqui, tá? Dentro do espaço aqui, a gente ficou com esses dois conjuntos, né? Tem os espacinhos, a gente vai fazer 2 pontos altos em um e 2 pontos altos no outro, sem separação, tá? É tipo um fechamento aqui desse desenho. E seguir fazendo 5 correntinhas e os pontos baixos aqui, até chegar novamente no próximo aqui, para fazer os 2 pontos altos em cada espaço. Então, para iniciar aqui, a gente vai fazer o baixíssimo na correntinha. Vou fazer aquele baixíssimo por dentro, para subir as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto.
E aqui eu já vou fazer, a gente tem 2 pontos altos, né? Então, dentro desse espaço, aqui a gente já faz o outro, tá? Então, esse conjunto aqui já tá com a parte dele feita em cima. Depois só vai faltar esse que vai fechar encostadinho aqui. E aí, aqui, seguimos com correntinhas e pontos baixos, tá? Então, aqui, a gente faz as correntinhas com os pontos baixos nas correntinhas da volta de baixo, tá? Até chegar aqui nos conjuntos, onde a gente vai fazer, então, aqui eu vou fazer completo, tá? Laço para fazer 2 pontos altos aqui no primeiro espaço. E no outro, já venho direto, então, laço e aqui 2 pontos altos. Então, vai ficar assim, tá? E aí, aqui, 5 correntinhas e pontos baixos novamente. Então, vamos seguir assim. Aqui, então, faltam os 2 pontos altos dentro do espaço. O último espaço aqui em cima do conjunto. E aqui, a gente já vai fechar direto, tá? Porque aqui já tá feito aquele primeiro ponto alto. Então, é só a gente vir aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima desse ponto, e fechar com o baixíssimo. E aí, tá pronta aqui a nossa penúltima volta, tá? Gente, agora na última volta, a gente vai fazer apenas pontos baixos e 5 correntinhas, tá? Em todas as alcinhas e também no meio aqui, entre esses pontos altos. E aí, aqui, pra começar, apesar de a gente já estar teoricamente em cima deste ponto alto aqui, né, que a gente fez o fechamento, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, tá? Eu vou colocar a minha agulha e vou fazer esse ponto baixo assim, que eu acho que ele vai ficar mais parecido com os outros que a gente vai ter. E aí, aqui, eu vou seguir com 5 correntinhas e um ponto baixo em cima de cada alcinha. Tá? Então, aqui é só isso. A gente vai fazer assim a volta toda para finalizar nossa mandala. Cheguei aqui no finalzinho, então, vou fazer as 5 últimas correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez por dentro do espaço. E aí, tá pronto aqui a nossa mandala, tá? A gente tem 2 fios para arrematar, né? Esse aqui e o do centro. Então, aqui a gente pode cortar. E aqui, eu só vou puxar, tá? Eu não vou fazer aquele arremate mais trabalhoso, porque aqui não tem necessidade. Não vai aparecer. Então, aqui a gente vem com a agulha de tapeceiro e vai esconder o fio pela parte de trás da mandala, tá? Sempre tem umas alcinhas aqui, uns pontos que deixam umas alcinhas por trás. A gente vai usando essas alcinhas. E aqui também a gente tá próximo desses pontos altos, que facilita. Tá? Que a gente pode descer bastante para ficar bem escondido e bem seguro também para não escapar. E aí a gente corta. E aqui mesma coisa, tá, gente? Se quiser dar mais uma puxadinha para diminuir aqui o centro, mas a gente precisa também aqui vir com a agulha. Geralmente eu dou um nozinho, tá? Eu pego o fio aqui que tá mais próximo. Dou esse nó. E aí vou esconder aqui por baixo dos pontos altos da primeira volta. E aí, aqui também a gente corta. Agora, a gente pode fazer a blocagem, tá? Que é esticar aqui nossa mandala com alfinetes, prender numa cama, num sofá. É difícil prender todas as pontinhas, né? Mas pelo menos a gente prende algumas partes assim, pra ela dar uma acomodada e a gente conseguir medir ela de uma forma melhor, tá? Ó, gente, então só mostrando pra vocês como é que fica, eu coloquei aqui no sofá, tá até batendo um pouquinho de sol aqui, mas dá pra vocês verem. Eu priorizei esticar por essa parte aqui desse desenho, tá? E o que sobrou de alfinete eu coloquei aqui no meio, só pra ficar mais ou menos simétrico, tá? A gente tenta deixar
da forma mais circular possível aqui que der, né? E aqui eu tava medindo, ela tá dando uns 43 centímetros, tá? Aproveitar para medir ela assim esticada, pra gente ver quanto que a gente pode pensar aqui de tamanho de aro. Aqui talvez uns 47, eu tô pensando, mas vamos ver, tá? Vou ver quando eu soltar ela aqui como é que ela vai ficar. Bom, gente, então tô aqui com a mandala blocada. Eu escolhi esse aro de 48 centímetros, tá? Deixando uma distância aqui, que eu sempre falo, entre 2 e 3 centímetros do fim do trabalho até o começo aqui, a partir de dentro do aro, tá? E também eu gosto de dar uma puxada aqui pra ver se tá chegando, né, com uma certa facilidade na outra ponta, pra não ficar uma dificuldade muito grande na hora de passar e até o trabalho ficar muito repuxado, tá? Se tiver um aro muito maior. Para me ajudar aqui, como eu vou passar um fio só, né, por dentro de todas essas alcinhas e vou prendendo no aro, eu vou prender aqui algumas pontas, tá? Essas equivalentes aqui, vou prender essas duas alcinhas, aí prendo desse lado e as outras também, que eu acho que fica mais fácil de passar. Dá para passar sem prender, mas depois, às vezes, fica meio torta a mandala, tá? Aqui no aro, tipo as pontas que tem que ficar retinhas assim, ficar uma para cá, outra mais para lá, tá? Então, vou pegar alguns pedaços de fio aqui para prender essas alcinhas. Ó, gente, então eu vou pegar uns pedaços de fio aqui e vou prender, não vou prender só em uma alcinha, vou prender nas duas, porque as duas que estão aqui, né, que deixa o trabalho aqui centralizado, preso. Então, vou amarrar, depois a gente vai cortar bem rente, tá? Esses fios aqui para não ficar atrapalhando. Sempre amarro as pontas equivalentes primeiro, tá? Pra ficar mais retinho aqui. E aí, vou prender as outras pontas também, tá? Então, aqui eu prendi, tá? De duas em duas alcinhas aqui, que era pra ficar mais ou menos centralizado. E cortei bem rente aqui pra não ficar atrapalhando. Porque agora eu vou pegar esse fio que eu cortei, que tem mais ou menos 5 metros, tá? Um fio grande que vai acabar sobrando um pouco. Mas eu prefiro trabalhar com um fio maior, eu acho mais confortável. E aí, eu vou passar dentro de todos os espacinhos aqui. E vou puxando com cuidado pra não enroscar aqui, tá? E aqui a gente vai passar por dentro de todos os espaços, inclusive desses que já estão presos, porque depois a gente vai cortar esses fios, tá? Então, aqui eu até dei uma enrolada no começo do fio aqui, pra ele não escapar tanto, tá? E aí, a gente vai prendendo, se ficar um pouquinho longe aqui, que eu falei que depois a gente volta e arruma, tá? Não se preocupem se vocês não conseguirem deixar tão próximo do aro. E a gente vai seguindo assim. Bom, aqui então dei a volta toda. A gente precisa dar um nó agora, tá? Eu desenrolei, né, aquela parte que eu tinha prendido. Aqui a gente precisa virar ao contrário. Eu vou até cortar aqui que a ponta tá muito grande. Se você achar que a sua mandala ficou muito solta aqui, ainda você consegue puxar mais um pouco, tá, gente? Como a minha tá boa aqui, eu vou trazer esse nó aqui mais pra perto do final do trabalho. Dei 2 nós aqui e aí a gente vai esconder a linha aqui por dentro, tá? Então, aqui com a agulha de tapeceiro, a gente vai passando por dentro, tá? Aproveitando esses pontos altos aqui pra esconder o fio. E aqui a gente corta as sobras, igual a gente já fez no outro remate. E agora, a gente precisa cortar também todos esses fiozinhos, que são os que estão com o nó, tá? Com muito cuidado para não cortar o fio errado, porque a gente tem um fio só aqui que tá prendendo a mandala inteira e a gente não pode cortar esse, tá? Então, com muito cuidado, a gente vai tirando esses fiozinhos que tem o nó. Bom, gente, então aqui, ó, eu cortei aqueles fiozinhos, a gente sempre dá uma ajeitadinha, né, pra deixar a proximidade aqui entre essas partes do fio similares, né, simétricas, que fica mais bonito. E na mandala rosa, eu passei 2 fios, né, eu passei um para cada sentido, que dá esse efeito cruzado, tá? Na verdade, é a mesma coisa que a gente faz 2 vezes, né? A gente corta o mesmo tamanho de fio e passa de novo, de forma que fique
inclinado aqui pro outro lado, tá? Então, eu vou fazer nessa mandala também, eu acho que fica bonito dar uma valorizada, mas se você não quiser também, assim fica legal. Como pra mim é mais confortável passar o fio nesse sentido, eu viro a mandala do avesso e aí eu passo de novo da mesma forma que pra mim fica mais confortável, tá? E aí vai ficando assim, tá, gente? Bom, gente, então aqui eu passei o outro fio e depois eu fiz a mesma coisa, né? Eu amarrei nessa parte aqui bem pertinho do aro e escondi por dentro aqui dos pontos altos, cortei, né, isso tudo do lado avesso. Importante também quando a gente termina é dar uma ajeitada assim do jeito que ficam as linhas, né? Porque às vezes fica um pouquinho torto na hora que a gente coloca. Isso deixa o nosso trabalho mais bonito. Essa mandala ficou um pouco menos esticada do que a outra, mas eu gostei muito do resultado também. Eu espero que por aí vocês tenham conseguido acompanhar, que tenha dado tudo certo, mas qualquer coisa me mandem mensagem, tá? Por aqui ou pelo Instagram. Agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui comigo, um beijo e até a próxima!